Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Opa, e aí, tudo certo? Bora para mais uma aula. Bora para mais uma aula, estamos aqui com ele, que já é o quarto membro aí do Bacon Podcast, que sempre está aqui para nos ajudar, para compartilhar o seu conhecimento, especialmente ali sobre história. Professor Rafael Tonon. Muito bem, né? Uma alegria, um prazer sempre estar por aqui. Vamos lá compartilhar mais um pouco aí a respeito da história. Maravilha, professor, muito obrigado aí pela sua presença, né? E vamos então para as nossas redes sociais, né? Então vai lá e siga a gente, né? Você consegue encontrar o perfil do Bacon, do professor Rafael Tonon, o trabalho dele, na descrição. Então é só clicar no link que você já vai estar lá, então, no perfil dele, para estar acompanhando todo o conteúdo dele e também do Bacon Podcast, caso você não siga. E também, você que está ouvindo esse podcast, vai lá no YouTube, você pode encontrar o vídeo na íntegra, esse áudio que está aí editado, bonitinho, que chegou até você num passe de mágica, você também pode encontrar o vídeo na íntegra lá no YouTube. E vai lá, né, nos ajuda, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Nós estamos aí querendo chegar aos 1.000 inscritos, né? Geralmente as pessoas querem chegar a 1 milhão de inscritos. Nós somos ainda bem humildes, né? A gente quer chegar aos 1.000 inscritos. Então vai lá e nos ajude nessa campanha, caso você ainda não se inscreveu. Curta para nos ajudar a divulgar esse podcast, a divulgar também o perfil do Bacon. Também a nossa campanha do Apoia-se. Então a sua ajuda será muito bem-vinda. Seja R$5, R$10, enfim, aquilo que você puder nos ajudar. Porque saiba, se a gente não tiver a sua ajuda, a gente vai ter que vender o bacon para a China. Eu acredito que não é isso que você quer, né? Então, nos ajude a poder manter o bacon, alcançar mais pessoas. E qualquer ajuda será muito bem-vinda. E já aproveitamos para agradecer aqueles que colaboram conosco. A gente utiliza essa plataforma, a gente paga e é com a colaboração de vocês. Por isso, muito obrigado. Deus abençoe e Deus lhe pague. Bom, sem mais delongas, né? Podemos então entrar nesse episódio, onde agora com o professor, a gente vai sair um pouco do Brasil, né? Geralmente com o professor Rafael Tonon a gente sempre fala do Brasil, né? Sempre tá aqui falando, abordando sobre o Brasil. E nós vamos ainda continuar aqui no continente, né, americano, mas nós vamos para um outro país ali que fica mais acima, né? Que é do México. Então vamos entender um pouco ali sobre uma situação que aconteceu há alguns anos atrás, né? Não faz muito tempo, né? Uma coisa recente, né? Até mesmo porque, né, estamos aí em alguns momentos aí meio complicados, né? Também na igreja no Brasil. Recentemente teve a invasão aí, né? Daquele grupo, né? Na igreja do Rosário em Curitiba. Enfim, então nós vamos começar a falar também sobre momentos que a igreja passou por perseguições e como que ela respondeu isso. E nós vamos começar aqui falando sobre uma situação no México. Sem mais delongas, muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a honra da sinopse desse episódio. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a Guerra Cristeira, né? Que tem um filme de 2012 chamado Cristiada, que conta muito desse episódio. Então, uma guerra que aconteceu na década de 20 no México, onde os católicos começaram a ser perseguidos. E aí, nesse período, santos foram feitos, né? Em nome, né, dessa guerra que a gente vai falar um pouco sobre ela. Foram feitos santos, né? Foram feitos mártires, né? E foi uma coisa que aconteceu aí em 1923, né? 1924, 1929, enfim. Professor, me corrija aí se eu estiver errado. Então foi uma coisa aí muito... professor de história aqui, vocês perceberam. Exato, né? Exatamente. Porque foi uma coisa muito recente, né? Que aconteceu ali, tipo, ali atrás, né? A gente não tá falando aqui dos primeiros mártires.
Não fazem 100 anos. A gente não tá falando dos primeiros mártires, né, da igreja, aqueles que foram perseguidos no Coliseu, que foram devorados pelos leões, né, que derramaram o seu sangue. A gente não tá falando, enfim, de uma coisa que aconteceu há 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás. A gente tá falando de algo que aconteceu agora, né? E que rendeu ali muitos mártires, muitos santos, beatos, né, para a igreja, como o Bruno bem disse. Mas, professor, afinal, né, a gente vai falar aqui de uma guerra, né? Querendo ou não. A gente tá falando aqui de uma guerra que aconteceu, de uma contra-revolução, né? Uma resposta que a igreja deu diante de algo que um Estado liberal quis impor à igreja no México, né? A gente vai se aprofundar, né, mais adiante, né, sobre esse tema. Mas começando a falar sobre guerra, né, existe uma concepção que é a famosa a guerra justa, né, que Santo Agostinho ele vai falar da guerra justa, e depois São Tomás de Aquino ele também vai desenvolver um pouco, né, sobre esse assunto, onde a guerra justa ela precisa ali de três coisas, né, que vai definir ela como justa, né? A autoridade, né, de um chefe, então não é uma guerra privada, né, não é algo que eu vou fazer para defender algo meu, né, enfim, não é uma coisa privada, mas uma coisa pública, né, existe uma autoridade ali também por trás, existe uma justa causa, né, uma causa justa, né, ou seja, diante de uma injustiça, diante de uma injúria, ou como uma defesa também, né, e tantas outras coisas também, e também com uma reta intenção. Então, quero combater o mal para colocar o bem, né? Não é simplesmente lutar por lutar, né? Mas existem esses 3 pontos. Depois, o Catecismo da Igreja ele também vai trazer isso também no seu parágrafo 2300 em diante, salvo engano. Mas existe isso, né? Existe essa ideia de guerra justa, né, professor? Isso. No caso, né, dessa revolução, né, no México, ela é só a ponta do iceberg, né? A história do México ela é muito marcada por muitas contradições históricas no próprio processo de colonização, né? Então, para a gente poder entender como eles chegaram nisso, né? Por exemplo, por que o México teve uma guerra dessa proporção e o Brasil não teve ainda? Você lembrou o caso de Curitiba. Se nós não nos posicionarmos agora, enquanto é tempo, daqui a pouco a gente vai ter também. Mas por que o México chegou mais cedo nisso, né? Numa situação calamitosa como foi a Guerra Cristera, né, na década de 20. O México, para chegar nisso, foi um misto de problemas culturais, já lá do passado. Um primeiro ponto que eu levanto aqui a colonização do México ela foi mais tardia que a do Brasil. O Brasil ele começou a ser colonizado em 1500. Os portugueses chegam aqui, 22 de abril de 1500, e começam a ocupação do território, a evangelização do território, a extração de matéria-prima, enfim. Então, essa presença portuguesa começa antes. No México, essa presença europeia, espanhola, ela vai se dar só em 1519. Os espanhóis eles chegaram na América Central, Caribe, ocuparam aquilo ali tudo e depois começaram a expandir a sua ocupação para outros territórios. E o México veio depois, em 1519, o Francisco Pizarro, depois o Hernán Cortés, outros exploradores espanhóis começaram a sair e a explorar outros territórios e aí o Cortés chega no México. A chegada no México, ela não foi uma chegada violenta. Isso é muito interessante dizer, porque todo mundo pensa no Cortés como um colonizador impiedoso, etc. e tal, mas na verdade é uma imagem que não é justa em relação ao Cortés. O Cortés ele era um fidalgo da Casa Real Espanhola, então era um homem de armas, mas era um homem muito educado. E ele, ao entrar no México, ele se depara com uma realidade que assustou os espanhóis, que era a presença de um império super desenvolvido, que era o Império Azteca. Enquanto os outros indígenas, por exemplo, não possuíam linguagem escrita, né, eram sociedades ágrafas, de repente eles chegam no México e percebem que os aztecas tinham escrita. Os aztecas tinham uma representação iconográfica dos seus deuses. Os aztecas possuíam símbolos, possuíam moeda, possuíam leis,
possuíam uma hierarquia, né, no governo muito bem definida, com o imperador, com seus ministros, funcionários públicos. As cidades astecas eram bem organizadas, as construções eram de uma técnica assim que os europeus não imaginavam que encontrariam isso aqui na América, né? Aliás, os únicos 3 povos mais desenvolvidos eram justamente astecas, maias e incas. Os maias, quando os espanhóis chegaram, já eram uma sociedade extinta, eles mesmos se acabaram, né? Então, os espanhóis encontraram os resquícios da sociedade maia, né? Porque eles já não existiam. Os astecas ainda existiam, os incas também. E com essa cultura toda dos astecas, o que o Cortés faz? Né? Ele vai negociar. Ele não chega impondo a fé, ele não chega impondo a cultura. O que ele faz? Ele vai até o imperador, que era Montezuma II, o imperador dos astecas, tenta estabelecer comunicação. Aliás, nisso ele foi muito ajudado pelos franciscanos que acompanharam Cortés. Então, os padres estiveram presentes desde o início, né? É muito curioso que quando os padres chegaram em Tenochtitlan, né, que era a cidade, a capital do Império Azteca, os padres notaram um detalhe muito interessante ali no México, né, no coração do México. Existia um paredão de pedra num templo, num dos templos que existiam ali em Tenochtitlan, e nesse paredão de pedra tinha uma cruz, né, uma cruz em baixo relevo, ela estava afundada sobre a pedra, e os astecas iam até ali para rezar, fazer ali as suas orações e para se prostrar diante daquele sinal. Isso espantou os franciscanos, que disseram assim, mas de onde vocês tiraram isso aqui, né? Por que vocês fazem isso? E aí eles disseram o seguinte, que havia uma profecia na religião deles, uma profecia de que os deuses mandariam a salvação pelo mar e de que o sinal da salvação seria aquele ali. Nossa. Então, nós já vemos como que a graça de Deus, ela predispõe até os pagãos, né? O Papa João Paulo II, ele falava das semina verbi, as sementes do verbo de Deus, né? João Paulo II, ele dizia, as outras religiões, elas são falsas? São. Só que existem, mesmo nas religiões falsas, nas religiões tribais e tudo mais, existem sementes da verdade para que as pessoas que estão lá se aproximem o máximo possível da verdade. Então, olha que interessante, né? Então, a salvação ela vem pelo mar. Eles acreditavam nisso, né? Os maias, eles tinham uma lenda, né? Um mito, que era mais complexo ainda, que eles diziam que a salvação viria pelo mar, trazida por homens vestidos de preto, né? Então, por exemplo, quando eles se deparam com os jesuítas de batina preta, os poucos descendentes de maias que existiam, que tinham se misturado com os astecas, ao verem os padres, eles diziam, olha lá, é a nossa lenda, é a nossa história, a nossa religião dizia isso, né? Então, só que mesmo assim, eles não foram tão receptivos à fé num primeiro momento, diferente dos índios brasileiros. Os índios brasileiros, nas primeiras pregações, eles já aderiam ao cristianismo, né? Os nossos índios foram muito mais dóceis, muito mais próximos da evangelização. Os mexicanos não. Eles ouviam a pregação, diziam, tá bom, muito legal, só que como eles eram pagãos politeístas, né, eles pensavam assim, ótimo, a gente ouviu falar do Deus de vocês, então tem o de vocês, o nosso, o do outro. Então eles pensavam como um Deus a mais, e não como o único Deus, né? Essa era a grande dificuldade. E aí o que vai acontecer na história do México, que desanda já ali no começo? O Hernán Cortés, ele tinha um sobrinho, né, chamado Pedro de Alvarado. Esse sobrinho dele, que era um sujeito muito ambicioso, era um sujeito que tinha pretensões de subir na carreira militar, na carreira política. E o Cortés, sabendo disso e vendo a capacidade dele, era um indivíduo que conhecia muito de leis e lutava muito bem, era um indivíduo muito disciplinado. Quando ele precisou ir do México para a Espanha para dar notícia ao rei das alianças que ele havia feito com Montezuma, e o Montezuma aceitou a presença dos espanhóis. Inclusive os espanhóis queriam saber onde tinha ouro, onde tinha as coisas. Montezuma
ele falou, olha, eu vou colocar homens aqui do meu povo para colaborar com vocês, eles vão ajudar a achar. Eles sabem onde tem um pouco, e o que eles não souberem, eles ajudam a achar. Então foi uma colaboração, foi algo amistoso no início. E aí o Cortés ele vai para a Espanha, para dar notícia aos reis daquilo que tinha sido acordado aqui no México. Na ausência do Cortés, o que o Pedro de Alvarado faz? Ele pensando ambiciosamente em mostrar serviço para a coroa espanhola e assim conseguir algum tipo de benefício, o que ele faz? Ele prende o Montezuma, que era um imperador bastante, né, grande, gordo, assim, obeso até, e ele exigiu dos astecas o seguinte, ele falou, para libertar o imperador de vocês, eu quero o peso dele em ouro, ou seja, muito ouro. Ele queria. O que os astecas fizeram? Acharam o ouro na quantidade pedida, entregaram ao Pedro de Alvarado e ele não soltou o Montezuma. Aí começa uma guerra dos astecas contra os espanhóis. E aí o que o Pedro de Alvarado faz? Ele mata o Montezuma, ele traiu o povo, ele prometeu que devolveria o imperador e matou o Montezuma na prisão. E ele pensou assim, é melhor dominar e submeter esse povo aqui todo, e acabou-se, né? E se eu fizer isso e tiver sucesso, a notícia vai chegar dos meus grandes feitos, vai chegar na Espanha. Isso vai me render um cargo, vai me render um título de governador de alguma região, etc. e tal. E realmente, na lógica militar espanhola, vai falar, não, o indivíduo que demonstrou bravura. Só que ele não contou a outra parte. Aí entra a noção que você falou, da guerra justa. O Pedro de Alvarado, ele vendeu a ideia de uma guerra justa, mas foi ele que atacou primeiro, sem motivo. Qual era o motivo? A cupidez, o desejo por dinheiro, o desejo por riqueza. Então, quer dizer, não é um motivo justo. E ainda mais vindo de um cristão católico, espanhol, fidalgo da casa de suas majestades católicas da Espanha. Era um tipo de atitude que não se esperaria de um nobre. E ele fez isso. Aí o Cortés, quando chega, daí que vem a má fama do Cortés. Quando o Cortés chega, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Ele viu uma guerra imensa dos astecas contra os espanhóis. Ele falou, puxa vida, então eles nos traíram. Qual foi a primeira reação do Cortés? Os astecas nos traíram. Eles estão atacando. Então o que ele fez? Violentamente ele reagiu, imaginando que ele estava, fazendo bem ali, legítima defesa, e só depois é que ele foi descobrir que era o próprio sobrinho dele que tinha causado tudo aquilo ali. Só que aí ele foi pusilânime, ele foi fraco, ele não quis punir o sobrinho. Então ele não acusou o sobrinho diante das autoridades espanholas e o sobrinho, de fato, vai virar governador da região que hoje corresponde ao Chile. E chegando lá no Chile, o que o sobrinho dele vai fazer? Vai começar a dizimar os incas, que era uma outra civilização. Então, a colonização espanhola, ela tem um aspecto muito mais impositivo, violento e desrespeitoso do que a colonização portuguesa, Quando o pessoal vem falar, mas os meus alunos às vezes falam na escola, os portugueses que levaram o nosso ouro. Eu falei, você já era nascido naquela época? Então o ouro não é seu. O ouro não é seu, você não era nascido, você não existia. Então as pessoas têm que parar com esse negócio de nosso ouro. Tal. Não existia Brasil. O que existia era um território disforme, ocupado por várias tribos indígenas. Aí tem gente que fala, mas vieram tomar o que era dos índios, como se os índios fossem uma única entidade unida e todos integrados entre si, defendendo a mesma causa. Os índios, eles se matavam entre si. A maior causa de mortalidade indígena no Brasil era a guerra de índio contra índio. Por quê? Porque o que o índio entendia como sendo o país dele, o território ocupado pela tribo dele. Tanto é que tem vários diálogos registrados aí pelos portugueses que eles perguntavam para o índio, como que é o nome disso aqui, como que é o nome do país. O índio nem sabia o que era país, essa categoria geográfica não existia na cabeça dele. Ele falava, não, o meu território começa naquela árvore ali e termina naquele rio ali, ó. E aí os portugueses falavam, não, mas e se eu atacar ali do rio para frente? Não, ali tudo bem, ali é da tribo tal, pode atacar. Eu até te ajudo. Fica à vontade, eles estão perturbando mesmo, a gente até, como diz a molecada, a gente passa até a fita aí, de como vocês pegam os caras ali,
né? Então, quer dizer, é isso que o índio pensava, não existia essa categoria de divisão geográfica. Então, aí o pessoal fala, a colonização brasileira foi violenta. Sim, ela teve muito de violência, só que nem se compara à colonização espanhola. E, aliás, quem denunciou a violência da colonização espanhola foi nada mais, nada menos que o beato Bartolomé de las Casas. Era um padre dominicano que depois virou bispo e viveu fugido a vida inteira, porque os espanhóis queriam matar esse cara. Né? E por que queriam matar esse cara? Por conta das cartas que ele escreveu à coroa espanhola, denunciando os desmandos dos espanhóis explorando os índios, matando os índios sem motivo nenhum. Né? Para quem está aqui nos acompanhando, nos ouvindo, né? Fica aí como lição de casa. Procurem o livro Paraíso Destruído. É um livro escrito pelo Frei Bartolomé de las Casas. Tem várias versões em português, editadas pela Nova Fronteira, pela FTD, tem várias editoras que publicam. Né? Se chama Paraíso Destruído, Frei Bartolomé de las Casas. É a coleção das cartas do Frei Bartolomé, narrando o que os espanhóis faziam. É um absurdo. E você não vê isso na colonização portuguesa, por exemplo. Então, a colonização mexicana, que começou pacífica, ela se tornou violenta. Aí, imaginem, raciocinem aqui comigo. Para a população indígena, predominantemente asteca, existiam outros povos, né? Ali além dos astecas, né? Tinha os olmecas, os zapatecas, tem um monte de denominação ali de povos menores, né? Agora você imagina, qual a mensagem que esse autoritarismo espanhol passa? Poxa, esses caras estão vindo aqui, estão prendendo, estão escravizando, estão matando, e aí vem os padres falando, não, mas o nosso Deus... Me desculpa, meu amigo, né? Você está vindo falar do seu Deus, pô, mas se o seu povo faz isso, age assim, eu não quero saber do seu Deus. Então, o comportamento dos espanhóis, ele também influenciou muito na dificuldade de evangelização por parte dos padres católicos, que não conseguiam. Por exemplo, no México, os franciscanos conseguiram batizar pouca gente. E você tinha que ir de um por um para tentar convencer. Então, a população de católicos era muito reduzida. Índios que eram católicos eram pouquíssimos. Por quê? Porque as conversões não ocorriam. E aí, o que precisou acontecer no México para que a evangelização ocorresse? Precisou que viesse uma ajudinha do céu para dar um plus ali, né? Senão o negócio não ia rolar. E aí, em 1531, Nossa Senhora, no dia 12 de dezembro de 1531, ela aparece para um índio, chamado Juan Diego, e ela aparece de que maneira? Como índia. Ela se mostra a ele de pele morena, com o cabelo repartido no meio, o cabelo bem escuro, né? E ela aparece para um índio que já era católico, era batizado. Dos poucos índios já batizados, um índio chamado Juan Diego, que, diferente das outras aparições de Nossa Senhora, né? É interessante que o índio, como ele nunca ouviu falar da fé, ele abraça a fé numa pureza assim, muito grande. É diferente de nós que já nascemos em país católico, né? Você pode ver que Nossa Senhora, quando ela aparece para a pessoa que já era nascida em país católico, a pessoa fica, mas será que é mesmo? Será que não é? Né? E aí a pessoa fica naquela dúvida, e aí fala para os padres investigam, falam, não, pergunta o nome, fica aquele negócio. Lourdes foi assim, Fátima foi assim. As aparições são todas assim. Em Guadalupe, não. Né? Guadalupe, o Juan Diego, ele bateu o olho, ele falou, é a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Ele já ganhou ali de cara, né? Que era a mãe de Jesus. E tanto é que ele, como bom asteca, né? Como que ele chama Nossa Senhora, né? É até estranho isso na nossa linguagem, mas na cultura asteca, quando você gosta muito de alguém, você chama essa pessoa de minha filhinha. Então, né, nós é que somos filhos da Virgem Maria. Bom, Juan Diego, como bom asteca, o que ele fala para Nossa Senhora? Minha filhinha, minha senhora. Né? E aí, o que ele faz? Ele vê que Nossa Senhora fala com ele, ele tenta rapar fora. Né? Ele fala, pô, o que ela quer comigo? Né? Eu sou um índio, ninguém vai dar ouvido a mim. E realmente, naquela lógica daquela sociedade dominadora, da colonização espanhola, ninguém ia dar ouvidos para o índio. Quem que vai dar moral para um índio?
numa sociedade que estabeleceu essa violência, como os espanhóis fizeram lá. Ninguém vai dar moral para o índio, pô. E Nossa Senhora aparece para quem? Para um índio. Então Nossa Senhora ela vem corrigir as arestas da evangelização e da própria colonização, que ela escolhe um índio. E o próprio índio ele estava com um complexo de inferioridade tão grande que ele fala para Nossa Senhora, né? Mas por que a senhora, minha filhinha, não procura alguém dentre os brancos ou dentre os padres que são mais instruídos que eu e poderão ser acreditados? Nossa Senhora responde para ele: por enquanto fica bem assim mesmo, né? Ou seja, é você mesmo, né? É tu mesmo, né? Aham. Que vai. E aí é curioso, né? Que nessa aparição ele tenta dar um migué, né? Nossa Senhora apareceu para ele, pediu ali algumas coisas. No domingo, ele estava com o tio dele, o Juan Bernardino, que era um outro índio, doente, e ele foi atrás de um padre. Olha a fé do cara, né? Ao invés de esperar pela aparição, a fé dele era uma fé tão madura que ele falou: não, a aparição eu não sei se é verdade ou não, pode ser uma enganação, mas os sacramentos eu sei que Jesus está nos sacramentos, então tem que correr até a cidade e trazer um padre para confessar o meu tio. Nossa Senhora apareceu no alto de um monte, no Monte Tepeyac. O que ele fez? Ele deu a volta por baixo. Ele falou: eu vi ela lá em cima, então ela vai ficar esperando lá em cima, eu dou a volta, busco o padre, e aí depois, outra hora, eu falo com ela. No que ele cruzou, Nossa Senhora estava embaixo esperando ele. Falou assim: por que você está cortando o caminho? Aí deu ruim, né? Que ele pensou que ia dar o peão ali em Nossa Senhora e ela estava embaixo esperando, né? E aí ele falou para ela, falou: não, eu estou preocupado com meu tio, tal, tal. E o que Nossa Senhora vai dizer para ele? Mas acaso não estou aqui eu, que sou a tua mãe? Né? Por que você está se afligindo? E aí ela fala, fica tranquilo que seu tio já está curado. Ele está em casa, ele já está curado. Agora você escuta o que eu tenho para te falar. E aí ela deixa ali a mensagem. Tanto que depois ela vai operar o grande milagre, né? Que o bispo pede um sinal e opera-se o sinal, né? Da tilma, que era Sim. o manto, né, de Juan Diego, manto de algodão cru. E aí ele colhe as rosas de Castela, que é um tipo de planta que não é típico do México. E esse tipo de planta, né, essas rosas, elas não florescem em dezembro. Então, em dezembro, no calor da América Central aqui, essas rosas que gostam do frio, elas floresceram no alto do TPA, que ele colheu, colocou na tilma, e quando ele chega para apresentar para o bispo, o relato do milagre, o mais antigo relato do milagre, que é um documento chamado Nican Mopurua, né? Esse documento, ele narra não que a imagem já estava impressa, mas que a imagem foi se desenhando na tilma diante dos olhos deles. No que ele estendeu, as rosas foram caindo, a imagem foi se estampando. E a imagem ficou gravada ali. O bispo segurou o pano na capela dele, né? Não era bobo, falou: não, pode deixar aqui em casa, né? E aí já deixou ali e depois colocou para veneração pública. A partir do momento em que os astecas mexicanos viram a Virgem Maria com aquelas vestes, os espanhóis entenderam. Falaram: é a Virgem Maria, porque é uma mulher com os raios de sol, a mulher vestida de sol, é a mulher do Apocalipse 12, a lua debaixo dos pés, tinha um anjo sob seus pés, as mãos postas, é a Virgem Maria. Os espanhóis entenderam. Mas os astecas entenderam mais ainda, porque os astecas, quando bateram o olho, eles falaram: é uma princesa asteca. É uma princesa asteca. Por quê? Ela está com vestido estampado. O vestido estampado é com uma flor, né, típica ali da América Central, que só se bordava, só se desenhava essa flor sobre os vestidos das princesas. Então, eles notaram, eles falaram: é uma princesa. E é interessante que na cultura judaica, as mulheres grávidas, elas amarravam um cinto debaixo dos seios. Na cultura asteca também. E os astecas falaram: é uma princesa grávida. Ela traz um filho, uma princesa, filha do rei, ela gesta o herdeiro do trono. Ela gesta o próprio rei. Então é uma princesa grávida. É uma princesa que tem os olhos baixos, ela olha para nós. Né? Então eles entenderam ali a mensagem. E outra coisa, para os astecas que eram pagãos, o sol era a principal divindade, eles ofereciam sacrifício humano para o sol. E de repente eles veem uma mulher que está na frente do sol. É por isso que a imagem de Guadalupe tem os raios. Ela tapa o sol, ela eclipsa o sol. Então eles se perguntam: quem é essa mulher?
que ela cobre o sol. Se o sol é o nosso principal Deus, e essa mulher cobre o sol, então significa que ela e quem ela carrega na barriga dela é maior que o sol. Né? Os astecas entenderam essa... E depois eles ficaram intrigados, falou, e essa mulher ela pisa sobre a lua. A lua era um elemento que também era adorado pelos astecas. Eles falaram, mas quem é essa mulher que pisa na lua? Né? Que a lua serve de apoio para o pé dessa mulher. E aí, então, o que os astecas fizeram? Ao verem a imagem de Guadalupe, os astecas pediam um batismo em massa. Na história da salvação, somente em 3 momentos na história da igreja aconteceram fatos assim. Quando o rei Clovis da França se converteu, era um rei pagão, ele se tornou cristão. Assim que ele foi batizado, o exército pagão franco depôs as armas e pediu o batismo. Foram 15.000 batizados por São Remígio, o bispo de Paris, que teve que ser sustentado para parar em pé de tanta gente que ele teve que batizar. Ele estava quase desfalecendo de tantas. Ele batizou 15.000. Ele batizou um regimento inteiro do exército franco e depois no dia seguinte teve que continuar batizando. Depois essa história, na história da igreja, se repetiu quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil em 1549, em que o padre Anchieta, depois de pregar aos tupiniquins no Planalto de Piratininga, hoje é a cidade de São Paulo, o cacique Tibiriçá pediu o batismo e a tribo inteira pediu o batismo. Mais de 15.000 batizados num único dia. A pia em que o Anchieta batizou esses índios foi uma pia batismal de pedra que está no Museu do Ipiranga, ela existe ainda. Né? Esse ano reabre o Museu do Ipiranga, dá para ver a pia batismal do Anchieta. E a terceira vez que isso vai acontecer na história da igreja é no México, quando as pessoas viram a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o México, ele vai crescer, ele vai nascer, ele vai se desenvolver em torno destas 2 devoções, a Virgem de Guadalupe e seu filho, porque ela é uma princesa, mas ela gesta o rei. Daí, isso explica a devoção dos mexicanos a Cristo como rei do universo, a Cristo como aquele que governa, a Cristo como aquele que domina, porque a sua mãe é a princesa, né? A sua mãe é a rainha, né? E ele é o rei. Né? Então, o catolicismo mexicano ele vai ser o único refúgio dessa população que teve uma colonização muito dolorosa. Só que essa colonização ela foi marcada a partir do evento de Guadalupe por uma fé muito profunda. E aí, as vicissitudes aí da história do México foram se sucedendo até chegar na sua independência. E aí, na independência do México, é muito interessante que a independência do México ela começa onde? Numa missa de domingo. Né? Quando se fala da independência do México, é assim que começou. Um padre, né, católico chamado Hidalgo, que é considerado um herói nacional no México, o padre Hidalgo ele foi celebrar missa numa região para onde ele tinha sido transferido, a cidade de Dolores, no México, que é considerada, né, a sede da independência ali, né, uma cidade histórica mexicana. E na missa dominical ele viu muitas pessoas assim magras, mal alimentadas, doentes, e vendo aquela situação, durante o sermão ele interrompe o sermão para perguntar às pessoas o que estava acontecendo, e as pessoas começam a narrar o seu sofrimento, as imposições do governo espanhol, a maneira como a administração corrupta da colônia estava se dando, as divisões que existiam, né, entre os chamados crioulos e chapetones, né? Quem é o chapetone? Chapetone é um espanhol, é o colonizador que tinha vários privilégios, e o crioulo não tinha. Então, por exemplo, era proibido pelo governo espanhol. O que é um crioulo? Né? O crioulo é o sujeito mestiço já nascido aqui no México, né? Nascido na colônia espanhola, ele é o crioulo. Então, o crioulo, por mais que ele fosse rico, por mais que ele fosse filho de espanhol, ele não podia ocupar cargo público, ele não podia ocupar cargo eclesiástico. Um crioulo não podia ser bispo, ele podia ser padre, mas o Papa não podia escolher um crioulo bispo, porque senão a coroa espanhola, como tinha o regime de unidade da igreja e do Estado, a coroa espanhola não autorizava a ordenação de um bispo que fosse crioulo. Tinha que ser chapetone, tinha que ser um espanhol legítimo, nascido na Espanha, filho de pai espanhol, de mãe espanhola.
senão não teria a sua nobreza reconhecida, é um crioulo, né? Então, e o crioulo aqui no Brasil a gente associa ao negro e tal, não tem nada a ver. O crioulo ele podia ser branco na colônia espanhola, né? Mas se ele nasceu aqui, se a mãe dele é índia e o pai é espanhol, ele já perdia automaticamente os direitos. Se o Chapetone cometesse um crime na colônia, aqui na América, ele era embarcado, era colocado num navio e mandado para ser julgado na Espanha. Olha que beleza. Chegava lá na Espanha, geralmente o que os tribunais faziam? Se o sujeito cometeu um crime lá na colônia da América, então foi lá o crime, então tudo bem. Era absolvido. Então isso era visto como desrespeito pela própria população. Isso foi revoltando a população. E aí o padre Hidalgo começa um movimento, né? E aí o que ele faz? Ele fala, não, nós não podemos tolerar isso aqui. Tá certo que o padre Hidalgo ele tinha uma porção de ideias heterodoxas, ideias até heréticas, né? Do ponto de vista de fidelidade doutrinária. Mas uma coisa a gente não pode negar, ele foi um pastor de almas, ele foi um sacerdote preocupado com a vida mesmo do povo. Ele falou, não, nós não podemos tolerar. Nesse sentido, ele tinha razão. E aí o que ele fez? Ele falou, nós vamos marchar até a cidade do México, nós vamos pegar em armas, vamos cercar a cidade, vamos chamar as pessoas para aderir à nossa causa e vamos querer ser ouvidos. E se não formos ouvidos, a gente toma a sede do governo, até que a Espanha nos ouça. E ele não foi ouvido, obviamente ele não foi ouvido. O que aconteceu? Ele organiza uma luta armada e toma o poder, ele dá um golpe de Estado e implanta uma república. Né? Só que aí surge uma série de problemas. Né? Ele implanta uma república com muitos ideais que inclusive eram pregados pela maçonaria. A intenção dele, né? Eu até aqui faço uma suspensão de juízo aqui em relação ao padre Hidalgo, né? Porque pelos escritos dele e até o pouco de informação que chegava aqui na colônia, ele era uma pessoa bem intencionada até. Mas ele tomou decisões erradas e aderiu a muita coisa errada, muita coisa da maçonaria. Resultado, os inimigos dele vão usar isso contra ele. Né? O que aconteceu? O governo espanhol, que tinha uma potência militar muito maior, organizou tropas, mandou para cá e começou uma matança, né, dessas pessoas. Então essa república durou 3 meses. Né? Foi o tempo do exército espanhol chegar. O padre Hidalgo ele foi preso e fuzilado. Né? Ele foi fuzilado. Primeiro ele foi suspenso do sacerdócio e depois ele foi fuzilado. Então, mas morreu como um herói. Passaram-se alguns anos, o coroinha do padre Hidalgo, que era um menino chamado José Maria Morelos, ele virou padre e foi parar na paróquia de Dolores de novo. O que o padre Morelos fez? Ele percebeu que a mesma luta do padre Hidalgo ela continuava atual. O que ele fez? Ele retomou, ele pegou a herança aí do padre Hidalgo e recomeçou um movimento pela independência. E fez a mesma coisa, tomou o poder, mobilizou, só que dessa vez ele já organizou o Estado um pouquinho melhor. Mas também teve o mesmo destino, acabou preso, fuzilado e ainda processado pela Inquisição, né, pela adesão às ideias da maçonaria. Mas a intenção, né, havia muito delay assim, nas informações que chegavam para o Vaticano, as informações que chegavam até a coroa. A intenção foi boa, mas não durou. Só que a coroa espanhola cansou de ficar nessa queda de braço e vendo que o povo queria independência, então o que eles vão fazer? Eles vão tentar algumas experiências, né, de independência. Então, uma primeira experiência foi feita com os espanhóis indicando um nobre, né, um Maximiliano da Baviera, que era de uma casa real, que tinha parentesco com a casa real espanhola. Então eles mandam o Maximiliano da Baviera como imperador do México. Só que o Maximiliano da Baviera era um príncipe europeu, nunca tinha pisado na América, tinha sido educado como um monarca absolutista, só que ele era um sujeito muito educado, era bom católico, era um sujeito assim que, né, muito culto, muito sábio, tal, e ele foi enviado para cá. O que aconteceu? Ele tentou estabelecer um ritmo de governo tal e qual ele conhecia, que era o ritmo de governo europeu. E, obviamente, muitas ideias liberais, maçônicas, já tinham entrado na mentalidade dos mexicanos que não quiseram isso. Resultado, essa monarquia durou 1 ano e pouco e eles mataram o Maximiliano da Baviera. Né? Ele também acabou assassinado
pelos revolucionários. E aí, então, eles colocam no poder, com o apoio da Espanha, eles vão colocar no poder quem? Um general de origem asteca que era descendente de Montezuma e que era catolicíssimo, era um indivíduo assim de muita fé, era um bom católico, era descendente de Montezuma e chamava-se Agustín Iturbide. Então, o imperador Agustín Iturbide, ele é coroado, é colocado no poder, só que nesta época a política mexicana já estava dominada pela maçonaria, pelo liberalismo. O que eles fizeram? Eles não toleraram a catolicidade de Iturbide. Porque o Iturbide ele era muito justo, era um sujeito que respeitava as diferenças locais. Inclusive o Iturbide ele brigou muito para preservar os dialetos indígenas em cada região. E aí os outros políticos tinham aquela pretensão centralizadora e tudo mais. Então, o que acontece? Ele vai entrar em rota de colisão com esses revolucionários, né? Esse Agustín de Iturbide, inclusive, ele era considerado um herói nacional, né? Ele também lutou contra os padres revolucionários também, em um determinado momento. Ele também apoiou a Espanha, então meio que ele era muito querido, né? Não só pelos mexicanos, mas também pelos espanhóis, né? Só essa observação. O Iturbide, o que acontece? Muita gente, né, fala, mas ele é um anti-herói, né? Porque, por exemplo, nos movimentos dos padres, o padre Hidalgo, o padre Morelos lá, ele criticou o movimento. Por quê? Ele falava assim, a causa é justa, mas os instrumentos que estão sendo utilizados, que são essas ideias maçônicas de fraternidade universal, essas ideias de liberalismo, né, igualar todas as religiões, o Estado assumir um papel de controlador de tudo. Ele falou, não, isso aí não tem cabimento. Então ele reconheceu a causa, ele foi ponderado. Essa é a posição de um verdadeiro católico, ele foi ponderado. Falou, eu reconheço a causa, mas eu não aprovo os instrumentos, os meios de fazer isso. E mesmo depois, quando a Espanha tentou intervir, né, depois na época lá do Maximiliano, muitos revoltosos não aceitaram. Falaram, não, a Espanha está ingerindo, está colocando aqui um satélite, é um cara que vai fazer tudo que a Espanha quer. E não é o que a Espanha queria. A Espanha ela quis assegurar, falou, já que vocês querem independência, então vamos assegurar uma independência boa, uma independência com um monarca, que é uma pessoa que foi educado desde criança para dar a sua vida pelo povo, né, para cuidar do seu povo. Por quê? Porque o monarca, né, numa monarquia constitucional, o rei ele está acima dos partidos políticos. Ele é uma espécie de figura moral, né? Ele vai contrabalançar ali a política. Essa era a ideia dos espanhóis. E o Iturbide defendeu essa ideia. Ele falou, não, o que os espanhóis estão fazendo é algo bom, né? E os espanhóis insistiam muito no quê? A implantação de uma monarquia católica para defender a religião, os princípios e o comportamento do povo mexicano, que era católico. Era uma minoria de liberais maçônicos, anticatólicos, deístas, alguns até ateus. Era uma minoria. E aí o que a Espanha não queria? Que essa minoria triunfasse sobre a maioria. Tanto é que aí quando matam Maximiliano, o Iturbide é colocado no poder. Mas rapidamente, pela visão católica dele, os liberais mexicanos vão providenciar também o assassinato do Agustín Iturbide. Ele também foi assassinado. E aí vem a República Mexicana. E aí esta República Mexicana, ela vai atuando aos trancos e barrancos com essa visão anticlerical, com essa visão de embate e disputa de poder com a igreja, que permanece até hoje. Isso não é uma coisa lá da Guerra Cristera, não. É uma coisa até hoje. O presidente atual do México aí, recentemente ele falou aí, né? Só fala groselha. Mas ele falou recentemente, entre as várias besteiras que ele fala, que o Papa Francisco deveria fazer um pedido oficial de desculpas ao México, né, pela exploração que a Igreja Católica patrocinou ao México. O Papa deixou ele falando sozinho, né? Nem respondeu. E até hoje as igrejas lá pertencem ao Estado, né? As igrejas, os mosteiros. Eles têm essa coisa
que é aquela coisa, né, de latino-americano, né, que quer copiar a Europa. Napoleão fez isso na França, né? Aliás, Napoleão aliviou um pouco. A Revolução Francesa fez isso. A Revolução Francesa é uma revolução maçônica, né? O que a Revolução Francesa fez? Ela tomou os prédios da igreja e ela apropriou. Ela se apropriou daquilo. Tudo era do Estado. Napoleão Bonaparte é que deu uma aliviada. Napoleão, pouco antes de se tornar imperador, ele fez uma concordata com a Santa Sé, que é válida até hoje. Essa lei de Napoleão é válida até hoje. Que aí ele dava o usufruto do prédio para a Igreja Católica. Mas o prédio continua sendo do Estado. É o caso da Catedral de Notre-Dame. Por exemplo, em Paris, as igrejas mais antigas da França, elas são do Estado, né? Eu sou da comunidade Pantocrator, né? E os padres da comunidade Pantocrator, nós temos um padre no Brasil e 2 padres lá na França. As 2 paróquias onde a comunidade atua, a igreja, ela pertence ao Estado, né? É muito curioso que se o padre precisa trocar uma janela, alguma coisa, ele tem que avisar a prefeitura, né? Quem abre a igreja para a missa não é o sacristão, é o funcionário da prefeitura, porque a igreja pertence ao Estado, né? É o que os padres falam, não, eles são muito educados, eles fazem tudo que a gente pede, eles respeitam assim, mas pertence ao Estado. Então a França sofre com isso até hoje. É pior, é o que eu pensei, deve ser pior para o Estado. Imagina a prefeitura ter que arcar com os custos de reformar uma igreja medieval, assim, deve ser absurdo. Pois é. Mas o problema é que eles também descaracterizam muito, né? Embora o governo francês tenha que, entre aspas, preservar o patrimônio e tal. Por exemplo, é a marmota que eles estão fazendo na Notre-Dame, depois que pegou fogo. Eles estão fazendo lá uma intervenção que é moderna, estão modernizando, estão colocando, que é um projeto medonho da Notre-Dame, né? Eu fui em 2014 lá, ainda bem que eu vi antes de pegar fogo, né? Porque esse projeto que eles estão querendo fazer é uma marmota, né? Vai pegar as estátuas medievais e estão fazendo um modelo de estátua moderno, tudo reto, estilizado, para colocar na parede. Isso aí é uma marmota, uma coisa medonha, né? Pô, não tem nada a ver isso aí. Né? E os caras vão fazer. Por quê? Porque o Estado, né? A igreja, ela tem uma certa gerência, mas até certo ponto. Ela não manda em tudo, né? E é um negócio tão absurdo, isso na França, por exemplo, que, por exemplo, a urna com os restos mortais de Santa Genoveva, que é uma urna cheia de joias, né? Feita na época de Carlos Magno, ela pertence ao governo. A urna com as relíquias, os ossos da padroeira de Paris, pertence ao governo. Então, para poder utilizar a urna, o relicário de Santa Genoveva, você tem que ter licença do Estado. Quer dizer, poxa vida, é uma coisa que é da Igreja Católica, foi a Igreja que fez, o Estado tomou e a gente tem que pedir para o Estado, né? É claro, Napoleão Bonaparte, né? Eu acredito que se Napoleão se salvou, né, acredito que ele tenha até se salvado pelo jeito como ele morreu, né? Se ele se salvou, eu acredito que o que ajudou muito na salvação dele foi essa concordata que ele fez com a Santa Sé, que ele pelo menos restituiu um pouco daquilo que era da igreja, né? Daquilo que tinha roubado, né? O Papa Pio VII, quando perguntaram para ele, Napoleão ainda é seu filho, Santidade? Ele falou, é bem teimoso, mas ainda é meu filho, né? Então ele dizia que Napoleão era terrível, mas ainda era filho dele, né? Olha. Então, quer dizer, a França, do jeito que está indo agora, é capaz de Notre Dame virar uma mesquita, né? Sim. Não, eu não duvido. Eu tenho um professor amigo. Pode ser pior, né? Eu tenho um professor amigo meu que ele brinca, ele fala, olha, dos países árabes, a França é o mais chato, né? Eu falei, muito bom. O cara, ele já fala isso, ele fala, é o país mais chato, né? Cheio de politicamente correto, assim mesmo. não sei o quê. Tá Nossa, assim. deve ser chato mesmo, né? Não, um dos padres nossos aqui da comunidade, né? Ele contou que uma paroquiana estava montando o presépio e na França tem uma lei que proíbe a entrada de animais em alguns espaços. Igreja é um deles. Você não pode entrar com... Aí falou que o muçulmano entrou com o cachorro dele na corrente dentro da igreja. E a paroquiana, educadamente, foi falar para o muçulmano, olha, aqui você não pode... Ele falou, dentro de 20 anos isso aqui vai ser nosso. Né? Isso aqui vai ser nosso, isso aqui vai virar mesquita, né? E se continuar no pé que está, pode ser que vire mesmo, né? Pode ser que vire. A secularização lá está muito grande, né? Então, o que o México fez? O México ele reproduziu a França.
Ele reproduziu a França. Então ele confiscou igrejas como a França fez. Né? Até hoje algumas igrejas elas são do Estado. Você tem que ter uma permissão do Estado para poder usar essas. Então, quer dizer, esse anticlericalismo ele é histórico no México, ele é arraigado. João Paulo II, quando ele foi eleito Papa, ele foi eleito 16 de outubro de 78. Em 79, ele falou, bom, eu não vou ficar enclausurado aqui, eu vou começar a visitar os países, né? Eu quero ser um Papa que vai ao encontro do povo. E aí ele perguntou para o secretário de Estado, que era o cardeal Casaroli, falou, o que o senhor sugere? O cardeal Casaroli sugeriu, falou, o senhor pode visitar a Espanha, pode visitar o sul da Itália, pode visitar... E o João Paulo II perguntou, e quais países não visitar? Ele falou, olha, é bom não visitar o México, porque lá foi eleito um governo extremamente anticlerical, que está dando muito trabalho para a igreja, isso em 79. Aí o que o João Paulo II falou? Então, tá ótimo, então a gente vai começar as visitas papais pelo México. Eu vou para o México. E aí o secretário de Estado falou, não, o senhor não entendeu, eu estou falando que onde é para o senhor não ir, vai dar muito choque diplomático. Ele falou, então, é lá mesmo, eu quero ir para o México. E aí o que aconteceu? Os bispos da América Latina, era a época que a teologia da libertação estava fervendo, os bispos fizeram uma assembleia e não convidaram o Papa. Era uma assembleia para definir as linhas pastorais lá da teologia da libertação na América, uma teologia para a América. E o João Paulo II falou, não, mas vai ter o encontro dos bispos, eu vou para o encontro dos bispos. E aí o secretário de Estado falou, olha, né, aí o senhor vai me desculpar que não é nem uma questão religiosa, é uma questão de educação, a gente não vai onde a gente não foi convidado. Ele disse, sim, mas eu sou o Papa. Eu sou Simples. o vigário de Cristo. Né? Eu mando. Então, mesmo que não tenham me convidado, eles têm que me ouvir. Ele falou, e eu vou para participar. E ele foi e discursou na Assembleia dos Bispos, ainda dizendo qual era a linha que os bispos tinham que seguir, o que os bispos tinham... Ele foi Papa sendo Papa. Né? E ele foi recebido inicialmente com certa hostilidade ainda pelo governo, mas a recepção do povo nas ruas do México foi um negócio tão estrondoso que o governo teve que ceder. O governo não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí foi uma ótima resposta para o governo anticlerical do México do que é a fé do povo católico no México. Quer dizer, pode vir o governo anticlerical que for, a fé do mexicano, ela é muito arraigada. E aí na década lá de 20, talvez foi um dos capítulos mais terríveis, que aí vem a Revolução Cristeira com uma lei que foi sancionada em 1917. Né? É curioso, é o ano, né? O ano de 1917, ele foi um ano que mexeu assim com o mundo, né? Eu diria, né? Porque em 1917, no mês de março, ocorreu a Revolução Russa. Então, os mencheviques, que era o partido dos brancos, que eram comunistas, né? Mas eram aqueles comunistas que pregavam comunismo trotskista, né? É um marxismo trotskista, que é mais brando, né? Aquela ideia de um comunismo, mas com o mercado aberto. Né? Então, você mescla capitalismo e socialismo. Né? Então, eles fazem uma revolução, depõem o czar russo, prendem a família imperial russa, exilam, né? Tiram ali da capital, mas mantiveram a família viva. Eles não tinham direitos políticos, mas estavam vivos. E implantam um governo. Só que aí os bolcheviques, né, que era o partido dos vermelhos, então eram os brancos e vermelhos, então havia uma divisão entre os próprios comunistas. Os bolcheviques, que eram a favor de um comunismo radical, extremo, fechado, eles dão um golpe de Estado neles mesmos. Né? Então, eles já tinham tomado o poder, e aí eles tiram Trotsky do poder, e olha que curioso, para onde que o Trotsky vai quando ele é tirado do poder? Ele é exilado para o México, é mandado para o México, né? Onde os comunistas mexicanos vão receber o Trotsky de braços abertos. Né? Inclusive, ele vai se tornar amante da Frida Kahlo. O marido da Frida Kahlo era do Partido Comunista, era casado com ela, mas tinha uma relação aberta. Né? Ela tinha relações com homens e mulheres, e vai se tornar amante do Trotsky. Então, olha que desgraça isso aí, né? E aí o pessoal ainda fica
né? Desgraça em todos os sentidos, né? Fica pagando pau ainda para Frida Kahlo, né? Como se ela fosse grande artista, né? Os desenhos dela são medonhos do ponto de vista medonho. artístico. Ela é aquilo ali medonha. Tudo Na verdade, medonho. pagam pau pra ela por conta da política, da questão ideológica, né? É questão é ideológica. só a questão ideológica, porque não é talento, não. É que Exato. de talento ali. Eu não estou dizendo que o cara que é artista ele tem que ser um santo canonizado de vida exemplar. Não, não é isso. Mas o cara tem que ter talento. O Da Vinci ele tinha uma vida bagunçada pra caramba. O cara gostava de manter relacionamento com vários adolescentes. Ele não gostava de homem maduro, mais velho, não. Ele gostava de molequinho. Né? Então, o cara doente, mas inteligentíssimo. Né? Inteligentíssimo. Então, quer dizer, os desvios morais do Da Vinci não invalidam o talento dele. Né? O Michelangelo tinha um humor terrível. Ninguém suportava ficar junto com o Michelangelo. Ele era chato pra caramba. Isso não invalida a qualidade da obra de Michelangelo. Eu não estou dizendo aqui que o artista tem que ser um santo canonizado, mas ele tem que ter talento, né? Mas se for É a mesma coisa, se o sujeito é cantor, então tem que saber cantar, né? É o primeiro pré-requisito. O sujeito é professor, ele tem que saber ensinar. Hoje em dia não precisa, né, saber cantar, é só usar o autotune. Pô. Já tá nesse nível. É um negócio assim absurdo. Hoje em dia, então, quer dizer, o cara, ele tem uma profissão e ele não precisa saber daquilo. Eu já vi professor, coleguinhas meus dizendo assim, mas o professor não precisa saber tudo da área dele. Eu falei, olha, tudo não tem como você saber, mas pelo menos, assim, bem mais do que o seu aluno você tem que saber. Exato. Né? Até porque se o cara... o título de professor, né? Né? Então, quer dizer, se você sabe tanto quanto o seu aluno ou menos que o seu aluno, então deixa o seu aluno dar aula, né? É por isso que hoje em dia tem essa desculpinha esfarrapada, né, da educação moderna, fala, não, é a aula invertida, que aí o aluno traz aquilo que ele já sabe. Isso aí, puta desculpa, né, pro cara que não estuda, que não lê, que dá a mesma aula faz 20 anos, ele fala, vou fazer uma aula invertida. Aí vem um aluno, dá uma puta aula, faz uma pesquisa, aí o cara comenta, como se ele já conhecesse aquilo, né? Aí o cara fala, realmente, não sei o quê. E assim é fácil dar aula, pô. Né? O cara tem que saber, pô. Não existe isso aí. Né? Ou o cara sabe ou o cara não sabe. Né? Entendeu? E ter humildade também de ver os limites. Então, pô, a Frida Kahlo, complicadíssima, a história dela, o talento dela, aliás, a falta de talento, enfim. Ela foi uma ideóloga. E no México tinha muito disso. O campo estava aberto para isso. Então, 1917 é o ano que vem essa revolução. Em março, ela explode na Rússia. Em maio, Nossa Senhora aparece. 13 de maio de 1917. Aparece para as crianças em Portugal, na Cova da Iria. E o que Nossa Senhora fala? Né? Peçam ao Papa para que consagre o mundo ao meu Imaculado Coração. Rezem, façam penitência, senão vai vir uma guerra pior do que essa, que vocês já estão, que era a Primeira Guerra Mundial. Sim. E Nossa Senhora, ela foi muito precisa. Nossa Senhora, ela falou assim, o Papa, na época das aparições, quem era? Bento XV. Nossa Senhora, ela é cirúrgica, ela fala para as crianças assim, no reinado de Pio XI, virá uma guerra pior. Quem é Pio XI? Não existia Pio XI ainda, né? Virá uma guerra ainda pior. E realmente morreu Bento XV. Quem que foi eleito Papa? Pio XI. Né? O Pio XI nem sabia, quando ele escolheu o nome de Pio, ele nem sabia dessa história da aparição. Né? Depois ele ficou sabendo que ele entrou bem de gaiato ali, né, na coisa ali. Ele falou, caramba, né? Ele escolheu o nome de Pio XI em homenagem a São Pio X, né, que tinha sido Papa no início do século. E depois que ele foi tomar conhecimento das mensagens de Fátima, se o negócio soubesse, né? E estourar no reinado dele. Né? E estourou no reinado dele. Né? Poucos meses antes dele morrer, vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, Nossa Senhora avisou. E Nossa Senhora falou assim, eu quero que me consagre a Rússia, para que a Rússia não espalhe os seus erros pelo mundo. Nós estamos às portas de uma guerra chefiada por quem? Pela Rússia. Olha lá o que Nossa Senhora falou lá atrás, né? Mais de 100 anos atrás. A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora não falou a China, Nossa Senhora não falou, Nossa Senhora falou a Rússia. Né? A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. E aí a gente acha assim, mas a China é uma ameaça hoje.
Ela é, mas qual é a maior aliada política e militar da Rússia? É a China. Então, falar de Rússia e falar da China é falar da mesma coisa. Nossa Senhora alertou disso aí, né? Então, é aquela coisa. Então, 1917 foi um ano terrível. Vem a Revolução em outubro. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder. Aí a Revolução ela se agrava. Em outubro de 1917, dia 13 de outubro, Nossa Senhora faz o sol dançar no céu de Fátima para provar que esse era o grande sinal de que, de fato, aquela mensagem vinha do céu. 70 mil pessoas viram um milagre. Se fossem 10, se fossem 20, você pode falar em histeria, em ilusão de ótica, histeria coletiva. Você pode usar 1001 artifícios. Agora, enganar 70 mil é dureza, né? Não dá para enganar tanta gente assim, né? E aí, então, isso em 1917. E aí, no dia 1º de dezembro de 1917, o presidente do México, Plutarco Elias Calles, assina a chamada Lei Calles, que restringiu o culto público no México. Então, quando o Calles faz isso, a resposta ela veio assim fulminante. E aí eu admiro muito, eu digo isso aqui para vocês, que Pio XI é um gigante, é um papa assim muito esquecido. Pouco se fala do Pio XI, né? Mas eu digo assim que na história da igreja nós tivemos poucos papas macho que nem o Pio XI, assim, para enfrentar governo, para enfrentar quem quer que fosse. O Pio XI, né? Eu fui ler a biografia dele, pesquisar sobre ele, né? E é curioso, né? Até o protótipo assim do Papa, né? O Pio XI ele era baixinho, ele era muito estudioso, era um poliglota, se destacou muito nos estudos, era um nerd, né? Na nossa linguagem aqui, ele era um nerd, assim. Ele se destacou muito na adolescência, na juventude dele. E depois, quando ele fica padre, ele foi para a carreira docente. Ele sempre manteve o apostolado perto do povo, mas ele foi para a carreira docente. E depois, quando ele se torna cardeal, né? Na época que ele se tornou cardeal, ele já tinha uma função que ele não perdeu no Vaticano, que ele era o bibliotecário-mor do Vaticano. O Vaticano, vocês sabem que, além da biblioteca, ele cuida do arquivo secreto. O arquivo secreto são 80 quilômetros de prateleira, né? E o Pio XI cuidava disso, né? E vocês já devem se lembrar das épocas de escola em que a gente via a tia da biblioteca. Se você quer saber o que é um bibliotecário, lembre das bibliotecárias de escola, né? Mandando todo mundo ficar quieto. O Pio XI era desses caras, extremamente metódico, extremamente assim, cuidadoso, assim, sério nos estudos. Era assim, e era um homem que entendia muito dos problemas políticos, geopolíticos, os problemas sociais que estavam acontecendo. Quando acontece a aprovação da Lei Calles, os bispos no México comunicam a restrição de culto que o governo havia imposto. Não podia ter culto público no México. Aí, a resposta de Pio XI ela vem na lata. O que Pio XI faz? Ele diz para os bispos: então vocês agora vão pela via pacífica negociar com o governo. Só que a negociação vai funcionar assim. Não é aquele pacífico, o governo deve nos ouvir, vamos fazer uma carta conjunta, né? Soltar pombinhas e cantar uma música de mãos dadas, né? Pela paz. Não, o que o Pio XI fez? Ele falou, vocês vão proclamar excomunhão contra esse governo impiedoso e anticristão do México. Então, os bispos fizeram um ato de excomunhão coletiva de todo mundo que cooperasse com o governo anticatólico do México. E aí o Santíssimo foi tirado de todos os sacrários do México. O Santíssimo Sacramento foi dada a ordem aos padres para que consumissem as espécies eucarísticas e colocassem uma placa nos sacrários das igrejas. Ele não está aqui. Né? Então, isso foi um choque para o povo católico do México, de ver essa situação. E os bispos, e os padres, e o povo foram para a rua, com faixas, com placas, e foram exigir do governo a mudança da Lei Calles. Ninguém pegou em armas no primeiro momento. E essa situação, ela se estendeu
por anos, não foi uma coisa assim da noite para o dia, né? Essa resistência pacífica ela começou em 1917. E aí, o que acontece? O culto continuou ocorrendo, com as igrejas com as portas fechadas. E o governo sabia que isso estava acontecendo. E aí o governo ele começou a endurecer as medidas. As procissões não podiam sair às ruas. Então, a galera tinha missa? Tinha, mas não tinha o Santíssimo no sacrário. A galera tinha os sacramentos? Tinha, mas era tudo escondido. Os padres não podiam usar batina em público. Um padre que usasse batina, uma freira que usasse batina, podia ir preso. E aí, olha como a igreja foi paciente. A igreja negociou por 10 anos. De 1917 até 1927. A igreja começou a negociação ainda no pontificado de Bento XV. Né? De Bento XV ainda. Bento XV morreu em 1922. Então a igreja começou essa negociação lá com Bento XV ainda. E o Bento XV pediu uma negociação pacífica. Porque o mundo já tinha saído da guerra, já estava numa situação, ele falou, não procurem a violência. Só que quando veio o Pio XI, eleito em 22, quando chegou em 27, que o próprio Pio XI disse para os bispos, essa via pacífica não vai funcionar. Então, a questão é o quê? A excomunhão de todos que cooperaram com essa lei e a exigência, porque os católicos eram a maioria na população mexicana. Então, é uma questão, se um governo ele se diz democrático, ele tem que atender a maioria. E aí vocês vão exigir o direito de vocês. E aí eles fazem isso. Em 1927, foi visto que isso não ia funcionar. As ligas católicas, que eram as irmandades, né, os grupos de leigos no México, e tinha uma associação de leigos muito forte, sobretudo da Ação Católica. A Ação Católica foi o grande braço de Pio XI. O Papa Pio XI ele incentivou muito a Ação Católica, que era um trabalho feito pelos leigos na sociedade, em jornais, em meios de comunicação. A Ação Católica juntou um bom dinheiro e telegrafou secretamente ao Papa Pio XI, dizendo o seguinte, nós estamos pensando em chamar militares, em chamar pessoas com experiência, e nós vamos pegar em armas, porque católicos já estavam sendo presos, já tinha muita gente desaparecida, padres que foram pegos celebrando escondidos sumiram, então o pessoal já sabia, naturalmente, falou, esse pessoal está sendo assassinado pelo governo, estão sendo martirizados, leigos também, e inclusive leigos que estavam escondendo padres em casa, sumia a família inteira, quer dizer, o indivíduo ele saía para trabalhar, não voltava nunca mais, e aí? E aí isso foi comunicado ao Papa, através de um relatório muito detalhado. E aí o que Pio XI faz? Ele autoriza. Ele diz assim, se a única alternativa é essa, o motivo é justo. Então aí vem a ideia da guerra justa. Então quer dizer, nós tentamos pela via pacífica, tentamos pela exigência do direito, nada disso funcionou, então o que nos resta são as armas, porque é direito dos católicos o culto. É direito. E aliás, o Papa Pio XI, né, ele falava não só do direito dos católicos, ele falava dos direitos de Cristo. Ele dizia, Cristo tem direito, né, de reinar sobre a sociedade mexicana. Então, você não pode impedir que Cristo reine sobre essa sociedade. Então, se necessário for, podem pegar em armas, não tem o que fazer. E aí, então, o pessoal vai para cima. E aí, o que eles começam a fazer? A treinar. E aí, no México, né, o pessoal que vivia na zona rural no México, pela questão até da proteção de rebanho, de propriedade, era uma galera que tinha arma e atirava muito bem. Não eram militares, mas atiravam muito bem. Então, esse pessoal topou na hora. Quando falaram assim, o governo está impedindo. É um pessoal de uma fé muito simples. Fala, o governo está me impedindo de me confessar, de ir à missa, de fazer o que eu quero. E ainda cobra os impostos? Não, eu não vou aceitar isso aqui. E aí o que esse pessoal fez? O primeiro pessoal que aderiu foi esse pessoal da zona rural, né? E aí esse pessoal começa a treinar outros, né? E aí muitos militares vão aderir, inclusive militares não católicos, vendo a loucura em que o governo mexicano entrou, acabaram aderindo e acabaram se convertendo. É o caso do Henrique Gorostieta, né? Que é
personagem famoso no filme lá, o Cristiada, né? Ele Uhum. aparece bastante, né? É que no filme, eu acho que a única coisa que o filme não realçou assim o suficiente é que o Gorostieta ele teve uma conversão mesmo, né? O filme ele Sim. coloca assim uma certa dúvida, Adesão. mas Processo, né, de conversão. uma certa adesão, tal. Realmente É. nesse sentido isso Adesão foi à verdade. causa, né? Uma adesão à causa, mais para lutar pela liberdade. Tal. Realmente isso foi verdade. Só que o Gorostieta no filme ele demora muito para tomar essa consciência. Quase no fim é que ele toma. E na história real ele toma essa consciência já depois da segunda, terceira batalha. Então ele acaba aderindo mesmo, né, a isso, né, a essa causa da cristiada, né, da guerra aí dos cristeiros. E aí nós sabemos a história, né, crianças, mulheres, todo tipo de gente vai pegando em armas aí para poder defender aí a causa da liberdade, né, religiosa no México. Só um adendo aí pro general Gorostieta, né? Porque ele meio que ele adere, né, à causa, né, a princípio, e depois durante esse processo mesmo, durante as batalhas, ele meio que é contratado, né, a peso de ouro e tudo mais. Ele meio que odiava, né, o governo do Plutarco, né, do Cálice, e assim, ele ingressa, né, nas forças cristeiras, porém tem um determinado momento, né, que a história narra, que ele sai, tipo, ele tem um filho, né, aí ele sai às Isso. ruas procurando um padre para batizar o filho dele, e ele não consegue encontrar. Mas daí ele se depara com vários prostíbulos, né? Então ele fala assim, peraí, né, um governo que não permite, um governo totalmente desmoralizado, né, totalmente afundado nos vícios, nos prazeres, que bem que ele vai trazer, né, pro nosso país, né, Esse filho. pro México mesmo, exato, pro meu filho, Politicamente, né? inclusive, né? Politicamente, Aham. estava uma desgraça, né? O México, uma pobreza terrível, né? Sim, sim. E ele se converte, e depois durante as batalhas mesmo, durante o processo, ele também, inclusive, até morre, né? Já dando spoiler Sim. aí pra... E no filme ele é interpretado por Andy Garcia, né? E provavelmente essa demora Sim. pra conversão dele no filme é pra aumentar o clímax, pra história ficar mais emocionante também, né? Aham. Sim, mas o filme ele é bem fiel até à questão histórica, até. Eu acho que isso é mais uma questão de enredo mesmo, né? É o que você falou, né? É mais uma narrativa, jogada, né? é uma Liberdade jogada, artística, né? Uhum. é a licença poética aí do Isso. filme, né? Aham. Para envolver mais. Mas é formidável, assim, você vê o processo ali de conversão. Aí muita gente fica escandalizada, né? Fala, mas tinha até padre pegando em arma. Sim, Sim. né? Porque qual é a lógica, né? A lógica é aquilo que São Bernardo dizia na cruzada. São Bernardo, quando ele pregou a cruzada, ele dizia para os católicos, vocês não devem pegar em armas por ódio àqueles que estão à frente, mas por amor àquilo que Os que ficou estão atrás. atrás de vocês, né? Então, quer dizer, a sua fé, a sua família, é por amor a isso que você vai lutar. E não é por ódio a esses, né? E aí pegaram em armas. E muitos padres ali vão lutar, vão dar cobertura. Muitas relíquias, muitas imagens sagradas foram profanadas no México nessa época. Muita coisa foi escondida, né, pela própria população, pelos leigos, né, que fizeram esse trabalho. Foi um tempo de catacumba mesmo no México, né? O padre... Falando dos padres, né, até mesmo para não ficar aquela, mas e os sacramentos, né? Eles também, né, celebravam sacramentos no meio deles, né? Inclusive alguns Sim. até meio que disfarçados. O próprio arcebispo de Guadalajara, né, o Orozco Jiménez, ele ficou na frente ali, na linha de guerra, ele ficou na frente mesmo do fronte, né, da guerra, celebrando os sacramentos, assim, para as pessoas. São vários casos, né? O padre Hurtado, Uhum. O beato José Maria Robles, o padre Robles, ele aparece até no filme da Cristiada, ele estava celebrando missa, eles invadiram a igreja e ele foi enforcado. A igreja Uhum. foi profanada e ele foi enforcado dentro da igreja. Então, quer dizer, é assim, né, que um governo liberal maçônico tratava os católicos. Então, não é lícito pegar em armas nesse caso? É lícito.
é lícito, é a defesa não só dos templos, é a defesa não só dos objetos sagrados, mas é a defesa da vida humana, da sacralidade da vida humana e da liberdade religiosa, né, dentro do México. Né? E aí eles vão lutar. E é interessante que o grito de guerra, né, que era Viva Cristo Rei e Santa Maria de Guadalupe, né? Cristo ele já era cultuado como rei, e é curioso que o Papa Pio XI, o Pio XI ele era sutil, assim, muito inteligente. Né? O que ele fez? Ele escreveu nessa época que o bicho estava pegando no México e em outros lugares do mundo, ele vai escrever uma encíclica instituindo a festa obrigatória de Jesus Cristo, Rei do Universo, no mundo todo. O governo mexicano entendeu que era um recado assim muito bem dado, né? Era o grito do Papa dizendo Viva Cristo Rei. Né? Se os mártires aí estão gritando Viva Cristo Rei, o Papa grita de Roma Viva Cristo Rei. Né? O Pio XI ele escreveu, muita gente fala, a igreja não se pronunciou contra o nazismo, né? Que vai aparecer um pouco depois. Opa, o Pio XI escreveu uma encíclica, né? A Mit brennender Sorg, que é uma encíclica que ele escreveu em alemão, né? Que essa encíclica se chama Minha Grande Preocupação, Mit brennender Sorg, né? A minha grande preocupação, descendo o porrete no nazismo, né? É uma carta papal, né? Ele escreveu uma carta contra o fascismo na Itália. Ele escreveu uma carta chamada Non abbiamo bisogno, né? Que é uma carta criticando Mussolini na cara do Mussolini, né? O cara, ele estava na mesma cidade que o Mussolini, né? Era separado por alguns quarteirões do Mussolini. Ele foi, por isso que eu falo, foi muito macho. Ele poderia ter sido assassinado, né? De fazer isso. E ele não estava nem aí. Os pronunciamentos do Pio XI eram fulminando esses erros, né? E ele apoiou a Igreja do México, né? E é nesse contexto que nós vamos ter lá São José Sánchez del Rio, né? Por exemplo, um menino, né? Que foi para a guerra, né? Serviu para levar, inclusive, correspondência de um lado e outro, enfim. Então nós temos aí o caso de muitos, né? Mártires que depois foram sendo reconhecidos, inclusive pela Igreja, né? Em 2000, né, no ano 2000, o João Paulo II ele canonizou de uma vez só, numa tacada só, 25 mártires da Guerra Cristera. Né? Isso aí foi uma polêmica no México lá na época, porque o pessoal mais de política liberal, de esquerda, falou isso aí é uma afronta da Igreja. Ou é uma afronta? A afronta é matar esses católicos, caramba, né? A Igreja, ela beatificou esses mártires da Guerra Cristera em 92 e canonizou depois no ano 2000, né, dentro das celebrações do Jubileu. E depois, em 2005, né, o cardeal Saraiva Martins, já na época do Papa Bento XVI, né, ele beatificou os 13 mártires de Guadalajara. Né, inclusive, vários padres estavam entre esses mártires. Depois, em outubro de 2016, né, foi quando o Papa Francisco canonizou o beato, né, José Sánchez del Rio. E tem outros que estão a caminho dos altares aí e que lutaram nessa guerra cristera, né? Alguns foram heróis de guerra, não tiveram assim uma vida santa exemplar, mas são heróis de guerra. Como é o caso do El 14, que aparece no filme. No filme, né, e na história da Cristiada, para mim ele é um dos melhores personagens ali, né? O cara ele era o quê? Um trabalhador rural, produtor rural, que atirava muito bem. Ele matou 14 soldados do Plutarco Caias lá, né, sozinho, dentro de casa. Ele estava acuado. E até engraçada a história, porque ele fugiu, né? Ele foi preso, ele fugiu. Aí ele mandou 14, né, pra poder matar ele. E ele vai, mata um por um, e depois ainda manda todas as armas dos 14 pro delegado, junto com uma placa escrita: da próxima vez envia mais. O cara é muito afrontoso. O cara é marrento, assim, ainda. O cara né, e é um sujeito muito devoto de Nossa Senhora. O El 14, né, ele dizia assim que, né, tem várias falas dele registradas, né, no filme nem aparece isso aí, mas na história real é muito interessante. Que quando ele fica sabendo do que o governo estava fazendo e do convite para ele lutar, e ele pergunta, ele fala assim, mas na cidade próxima dele, né, tinha lá um templo dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, e ele pergunta, né,
mas profanaram até a casa da nossa mãe? Eles disseram sim. E a imagem foi rasgada em vários pedaços. Não, aí ele responde, ele fala assim, né? Qualquer um que deixa, que vilipendia a sua mãe não merece viver. E aí ele vai para cima, e ele não queria saber, ele falou, pô, é minha mãe, né? Errado ele não é não qualquer tá, coisa, né? né? E aí o cara Sim. vai para cima e lutou muito bem em campo de batalha. Então ele vira um herói de guerra. Obviamente não foi beatificado, porque ele não era lá dos melhores exemplos, né? Ele bebia muito, Sim. fumava pra caramba, mas era um sujeito devoto ali dentro da vida ali que ele levava. Não é um santo, mas é um exemplo ali de pessoa que lutou também por essa causa, né? Um determinado momento, as tropas, né, do governo, né, as tropas federais, eles tentam contratar ele, né, pra ele trair, né, os cristeiros. Ele fala, não quero dinheiro, né, eu só quero que os padrezinhos voltem a celebrar a missa. Quando eles voltarem a celebrar a missa, eu paro de lutar, simples assim. Muito bom, muito bom. Mas no eu acho filme que a grande mensagem assim deles é justamente essa ideia de coragem, né, na defesa da fé, né? Invadir a igreja do Rosário em Curitiba com um padre idoso celebrando missa, numa porção de senhorinhas, é fácil, né? Exato. Agora, por que não invade a igreja na hora do terço dos homens, né? Aí ia ser legal, né? Para ver o que Ninguém vai, dá, ninguém né? tem Aí, acho coragem, que né? ninguém ia querer, né? Mas então, é verdade. Essa questão que você falou da canonização, né, que deu um pouco de discussão lá no México, acho que é muito parecido com a situação aqui de quando foi canonizado São José de Anchieta aqui no Brasil, né, que teve muita gente que reclamou também, falando que não devia ser canonizado, que era uma canonização falsa, política, não sei o que lá, mas a gente vê que se você olhar para a vida dessas pessoas, de fato existe uma santidade, existe um mérito, né, para canonização, existe uma busca por Deus muito grande, e que, na verdade, quem não quer que sejam canonizados é muito por interesse político, né? sim, é o caso do Pio XII, né? Do Pio XII, os judeus ficam aí esbravejando aí, né? Porque os judeus dizem, não, ele não se pronunciou publicamente. Aí o Papa Francisco, sabiamente, o que o Papa fez? Ele abriu o arquivo de Pio XII antes do tempo. E ele falou assim, né, numa entrevista, inclusive, a última viagem apostólica dele, ele falou no avião. Ele falou, não, a igreja não tem medo da verdade. A igreja não tem medo da sua história. E aí falaram para ele, mas não teria que esperar 70 anos, né, da morte do Pio XII para abrir o arquivo? Ele falou, teria. Ele falou, mas quem que determina essa lei? É um papa. E quem que pode abolir a lei? Outro papa. Então eu estou abolindo a lei. Ele falou, eu vou abrir exceção. E ele permitiu que os arquivos fossem abertos. O que aconteceu? Semana passada, um grupo de historiadores encontrou evidências documentais de que o único governante europeu que avisou o governo dos Estados Unidos pedindo socorro contra o nazismo, primeiro, antes de todo mundo, foi o Vaticano. Né? E quem que mandou a comunicação ao governo americano pedindo ajuda? Pio XII. Foi ele que fez isso primeiro, está documentado, né? Se contra fatos não há argumentos, contra documentos não há argumentos, né? Então, quer dizer, né? E outra coisa, né? O pessoal estimava que o Pio XII, pessoalmente, teria salvado 800 judeus. Só isso, se ele tivesse feito isso, só por isso já estaria, assim, de bom tamanho. Qual governante europeu fez isso? O rei da Inglaterra, na época, lá, o pai da rainha, ele salvou 800 judeus? Não salvou. Beneficiou um ou outro, mas não salvou tudo isso. E aí descobriram que os 800 judeus do Pio XII eram só os judeus que ele escondeu em Castel Gandolfo, que é a casa de verão. Ali tinham 800. Nos outros conventos de Roma, ele escondeu, na verdade, um total de 15 mil. Então, na verdade, o número é muito maior. E isso é só o começo. Né? Existem vários documentos aí do Pontificado de Pio XII que não estão abertos ainda. Então, o pessoal está pegando isso. Então, quer dizer, quando a gente olha para a verdade dos fatos, a gente vai ver que geralmente quem esbraveja tem outros interesses políticos, ideológicos. E aí qual é o grande problema? Às vezes a igreja dá moral para essa gente, fica dando ibope aí, batendo palma para louco dançar. Né? Isso aí é bobeira. Né? Tem que ignorar essa gente aí, vamos na verdade histórica e acabou. Uhum. Isso mesmo. É isso aí.
Bastante, né? Bastante coisa. Uma bela de uma aula, né? Uma bela de uma aula, né? Uma bela de uma aula de história. Inclusive, essa questão mesmo, né? Do Pio XII, o nazismo, Segunda Guerra Mundial. O Bruno até tinha sugerido recentemente de um podcast sobre. A gente poderia até marcar alguma coisa relacionada à Segunda Guerra Mundial e à igreja, o Um nazismo e a podcast igreja, pra né? Acho gente que ser seria bom. cancelado, mais um. A gente Não, exaltar tranquilo. Faz Sim. parte, faz parte. Não, a gente nem liga mais. Não, mas do Pio XII, olha, tem muita coisa. E tem muita coisa escrita. Eu, ultimamente, para falar de Pio XII, eu não uso bibliografia católica mais. Eu só uso bibliografia judaica. Caramba. Só pego judeu falando do Pio XII. Por quê? Porque até os historiadores judeus começaram a dar o braço a torcer. Os caras, eles mesmos estão falando. Falou, ninguém como a igreja nos ajudou tanto assim. Olha. Né? Então, aí o pessoal já está mudando aí Nossa, a que relação com a coisa aí. Uhum. Vamos marcar então, né? Sim. Opa, podemos. Aí só alguns números, né? Então, durante os 3 anos da guerra, né? Tipo, da guerra declarada mesmo cristeira, foram 30 mil soldados cristeiros executados e 70 soldados federais também foram mortos, né? No final, os cristeiros mesmo assim perderam, né? Houve um acordo, né, de paz, depois até se o senhor quiser falar sobre isso, mas houve um acordo de paz, mas não existiu a paz, na verdade, né? Porque depois, tipo, de alguns meses, 46 cristeiros que eram da linha de frente foram assassinados, né? Então eles tinham um salvo-conduto. Quando eles mostravam o salvo-conduto para os federais, eles colocavam no peito e davam um tiro, né, com o salvo-conduto. E até 1935, 1.500 homens, né, mais de 1.500 homens foram mortos, né, que estavam ali dentro dessa contra-revolução. E na verdade nunca, é o que você diz, nunca houve a paz. Nunca houve a paz por quê? Porque esses governos liberais, esses governos comunistas, eles não são honestos. Se eles matam os próprios integrantes do partido deles, por que eles não matariam quem é de uma outra visão diferente da deles, né? Eles não têm amor a nada e a ninguém a não ser ao dinheiro e a si próprio. Né? Governo socialista, governo comunista, eles amam essas duas coisas. A si mesmos e ao dinheiro, e mais nada. Eles falam contra o dinheiro, né? Porque isso aí até Freud explica, né? Uma paixão reprimida, né? É pela vontade de ter o dinheiro. A força que move o comunismo é a inveja. O outro tem, eu não tenho. Não é que eu quero que todos tenham, é que eu quero ter o que o outro tem. E por isso que eu defendo a apropriação daquilo que os outros têm. Maravilha, então. Podemos então seguir para a conclusão? Muito bem. Muito bem, então vou começar aqui a música para a gente entrar aí no encerramento. Muito bem, então estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, onde nós tivemos aí a presença ilustre do professor Rafael Tonon, sempre nos dando aí grandes aulas, né, e já vai surgindo já várias outras possibilidades, né, de episódios que dá pra gente gravar aí junto com o professor, né, a gente falou agora sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a igreja, né, enfim. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tá bom? Sinta-se em casa, sinta-se um quarto membro aí do Bacon Podcast. Muito bem, eu que agradeço aí o convite e fica aí o convite também para que vocês sigam, compartilhem lá os conteúdos que eu vou colocando lá também, né? Sobretudo no Instagram, né? Agora eu estou usando mais o Instagram, não uso tanto as outras redes, mas eu centralizei lá. Sempre eu vou colocando esses conteúdos de história e geralmente eu coloco lá com as fontes, né? Porque é importante isso, é importante que a gente leia por nós mesmos, né? Que a gente não fique só... eu ouvi dizer, eu ouvi falar, não, quais são as fontes? Né? Vamos às fontes aí, que aí não tem erro, né? A gente consegue ter uma interpretação justa. Agradeço a vocês, grande abraço aí a vocês que acompanharam mais este podcast. Deus abençoe, professor. E também, né, você, né, qualquer coisa para facilitar o seu caminho, clica aqui nos links na descrição para poder acompanhar o trabalho do professor, para poder também seguir o Bacon. E você que está nos assistindo aí no YouTube, né, se você gostou desse tema, você tem alguma outra sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, manda aí também nos comentários, ou você que está no Instagram também pode mandar lá um direct, a gente vai estar respondendo, vai estar te ajudando.
mais uma vez reforçando a nossa campanha dos 1.000 inscritos no YouTube, nos dá essa força. E também compartilha com outras pessoas, né? Sempre ajuda bastante. E também a nossa campanha do Apoia-se, né? Sempre é algo que a gente tem que falar, né? Porque, infelizmente, existem alguns gastos, né? A gente faz aí tudo com boa vontade, a gente não tem lucro nenhum, mas tem os gastos e a gente pede a sua ajuda aí pra gente estar mantendo, né, o Bacon. E acredito que seja isso, né? Só uma recomendação aqui, né? A gente falou um pouco do filme, mas fica aí o convite para quem está ouvindo esse podcast, quem está assistindo também no YouTube. Assistam o filme Cristiada, que é muito bom mesmo, assim, apesar de ser um período muito triste da história, é um período que tem muito a nos ensinar, principalmente para aqueles que são leigos, né? A amar e defender a nossa fé. E o filme, ele retrata muito bem isso, então vale a pena assistir. E não pensa que é um filme, filme religioso, é ruim, os atores são ruins, é mal produzido. Não, um filme de 2012, Andy Garcia, Oscar Isaac, né, que é o que faz o El-14. Então são atores muito conhecidos, muito bons aí, então o filme vale muito a pena. Não só pelo que ele tem a ensinar, como a atuação, o roteiro, tudo, o filme é muito bom mesmo. Sim, bem feito, né? E assim, prepara, porque o filme é forte. Muita ação, o filme tem muita ação também. É pra chorar. O filme é emocionante. E também é sempre bom, né, a gente falar de história aí, trazendo a história relacionada também com a nossa fé, relacionada com a igreja, grandes acontecimentos, né? Hoje a gente aprendeu aqui com o professor, desde a colonização, né, pelos espanhóis, até a Revolução Cristã, entendeu ali bastante, ali desde a raiz da fé daquele povo, né, do México. Tem outros episódios com o professor também, que a gente vai deixar aí também no final, onde a gente tá falando aí sobre as raízes da nossa fé também aqui no Brasil, né? Então, tem 2 episódios que a gente fala, um que fala da colonização e fala do processo de independência, o outro que fala do Segundo Império e também da República, né, do golpe da República. Então, também vai lá e escute, né? É sempre bom poder escutar o professor, porque ele nos traz a história numa ótica, né, numa visão da igreja, né? Então, como que a igreja esteve envolvida naquilo, né? Como que a igreja ajudou naquilo. E a gente espera poder trazer outros episódios, né, falando de história dessa forma, tá bom? Então, é isso. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.